Cara amiga, caro amigo telespectador, nossos votos cordiais de muita paz. Retornamos com um novo encontro com Divaldo, que você está assistindo pela tvc.com. Para nós é um motivo de renovada alegria este contacto dominical e que é reprisado oportunamente através da TVC, a pioneira em mensagem televisiva via internet. Narrou-me oportunamente o venerando médium Francisco Cândido Xavier que o espírito Humberto de Campos contara-lhe, com entusiasmo e bom humor, uma bela lenda a respeito da Grécia Antiga. Referiu-se que certo dia um ladrão jornadeava pelas ruas de Olímpia, enquanto a madrugada muito suavemente invadia a cidade adornando-a de luz. Necessitado pelo hábito de dar prosseguimento ao vício, passou por nobre vivenda e percebeu que ela estava com a porta entreaberta. Logo ocorreu-lhe que alguém houvera esquecido de cerrá-la ou sair apressadamente, deixando-a a qualquer um que tivesse acesso por penetrá-la. De imediato a cobiça tomou conta da sua mente e ele avançou resoluto. De fato, a porta dava acesso a uma habitação na qual não havia ninguém, que certamente se levantara muito cedo, porque a cama estava desarrumada e sobre um dos móveis estavam joias de alto preço que não foram recolhidas devidamente. O bandido tomou de uma fronha e colocou as joias com avidez, dominado pela perturbação, e quando estava a utilizar-se da mesma fronha para colocar vasos de alabastro e objetos outros, percebeu que alguém, às apalpadelas, acercara-se do quarto e tomara a porta. Tratava-se de um invidente. E o homem perguntava: quem está aí? Quem está aí? O ladrão, vendo-se impossibilitado de fugir, e ante a algazarra que o idoso provocava, tomou de um vaso pesado e golpeou na cabeça, fazendo que ele tomasse com uma imensa ferida na mesma, pela qual saía um fluxo de sangue. O homem tombou, o ladrão saltou sobre ele e começou a correr. Correu bastante, afastou-se do centro da cidade, e quando o dia já declinava, com o peso do furto às costas, ele viu, a regular distância, um monte sobre o qual estava erguido o grande santuário de Zeus. Ele estava feliz, porque entre as pedras preciosas destacavam-se diamantes, rubis, esmeraldas, pérolas. E então, sabendo-se agora quase livre de qualquer perseguição, podendo continuar na sua situação de bandido, ocorreu-lhe algo peculiar. E ele veio ao templo para poder demonstrar a sua gratidão a Zeus. Adentrou-se pelo santuário imenso de colunas jônias e dórias, e lá do fundo, na parte superior de uma escada de mármore trabalhado, estava o imponente Deus. O ladrão, com a sua carga, acercou-se da escadaria e, deslumbrado, abriu o saco da rapina, retirou um rubim como uma gota enorme de sangue, subiu um pouco e ajoelhou-se quase aos pés do Deus. Colocou a joia, abriu as mãos e disse-lhe: muito obrigado, Senhor, porque me salvaste a vida. Aí está a minha gratidão. Depositou a gema, desceu de costas
lentamente, quando ele percebeu algo inusitado. A imensa estátua de mármore pareceu oscilar, e ele supôs que ia desabar, atropelando-o, matando-o, quando percebeu que dela se destacava a gloriosa figura de Zeus, o brilho do sol dos seus olhos, a nobreza do porte. E então, lentamente, o grande Deus desceu, e o ladrão ajoelhou-se aos pés da escada, deslumbrado. Zeus curvou-se, tomou da gema e, chegando junto ao ladrão, entregou-a, dizendo-lhe: ela não me pertence. A ti te pertence, assassino perverso. Já não te bastava o crime do furto, e foste além, assassinando o indefeso ancião. Não quero a tua oferenda. Leva contigo e foge. Sai daqui carregando o fardo da tua insânia e foge para poder resgatar ao longo dos tempos, de reencarnação em reencarnação, o crime hediondo que acabasse de praticar. O bandido tomou do saco pesado aonde estavam os objetos de valor e saiu a correr ante o céu azul turquesa e o sol dourado. E a partir dali começou ele o périplo das reencarnações, para libertar-se pela reabilitação do hediondo e covarde crime praticado sob os acúlios do seu desequilíbrio. Esta linda lenda oferece-nos, no entanto, a chave racional para entendermos a razão das nossas dores, das nossas aflições, porquanto ela traduz perfeitamente que os nossos crimes e desaires não ficam à margem da nossa existência. Todos somos convidados ao inevitável resgate, carregando sobre os ombros o fardo do desespero que nós aos outros infligimos. A doutrina das várias reencarnações, ou das chamadas vidas sucessivas, existências sucessivas, é coroada de justiça, porque faculta o indivíduo a reabilitação, através do seu próprio esforço, renovando-se, até alcançar a própria plenitude. O egrégio codificador da doutrina espírita, cujo aniversário celebramos no passado dia 3 do corrente, pois que renasceu na cidade de Lyon, no dia 3 de outubro de 1804, assinala na obra admirável O Céu e o Inferno, no seu capítulo número 7, Código Penal da Vida Futura, que todos nós erramos, o que é uma verdade. Mas somente nos reabilitamos quando conseguimos passar por 3 fases distintas do processo de dignificação. Toda vez quando cometemos um crime, seja ele qual for, de pequena ou de grande monta, e despertamos para a realidade, nós arrependemos-nos. O arrependimento é um passo de dignidade, mas ele não basta para ressarcir o crime que nós praticamos, seja ele qual for. O arrependimento impõe-se-nos como sendo o mecanismo da consciência que desperta, para podermos identificar a própria fragilidade e os meios de que dispomos para o reencontro com a consciência. Este primeiro passo leva-nos a um segundo, a expiação. Porquanto conscientes do nosso erro, sofremos. A nossa visão atual não é a mesma do momento em que nos comprometemos e, por consequência, sofremos. Este sofrimento também não basta, porque ele não proporciona a quem foi prejudicado a oportunidade do refazimento da sua existência.
até que nós atingimos a terceira fase, que é aquela na qual nós nos reabilitamos. A reabilitação é-nos imposta pela lei. Acercamo-nos da nossa vítima e desculpamo-nos. Procuramos proporcionar-lhe o bem que não tivemos ensejo de fazer. Oferecemos o nosso braço amigo, o nosso coração fraterno. Procuramos demonstrar que, mesmo tendo sido intencional naqueles dias, naquela hora, jornadeávamos na noite escura da ignorância. Portanto, somos dignos também de perdão. A Ele cabe compreender a nossa aflição e ensejar-nos a reabilitação necessária à nossa paz. Se por acaso, encontrando-se a nossa vítima em deplorável situação de ódio ou de amargura, de ressentimento ou de desejo de desforço, e não nos dá o ensejo do perdão, não nos oferece, o problema passa a pertencer-lhe. A nossa parte foi realizada. A Ele cabe agora a mudança de atitude. Se por acaso persiste no sentimento negativo da revolta, isso independe de nós. Já é uma situação que a Ele diz respeito, porque todos nós erramos, mas todos temos o direito de nos reabilitarmos e o dever, não sendo postergada essa oportunidade, senão quando nos encontramos dominados pela ignorância, ou sob os acúlios do ódio, fruto espúrio do egoísmo, do orgulho e dos seus falanazes. Então, graças à doutrina espírita, ao venerando mestre Allan Kardec, que nos trouxe a 18 de abril de 1857 em Paris, o Livro dos Espíritos inaugurando a Era Nova, podemos hoje enfrentar a realidade do que somos e as consequências do que fizemos com naturalidade, porquanto dispomos dos instrumentos hábeis para a reabilitação, graças à consciência lúcida de que ninguém sofre sem uma causa justa, nenhum mal nos acontece sem que haja antecedentes específicos que geraram o transtorno, que respondem pelas lágrimas que hoje vertemos ou pela solidão que experimentamos. A reencarnação, ou palingenesia entre os gregos, ou doutrina dos vários renascimentos entre os hindus, é uma das mais notáveis demonstrações da misericórdia e do amor de Deus, que não pune, mas que enseja a reabilitação do culpado através da sua transformação moral. Fazemos uma pequena pausa e logo voltamos para prosseguir com o encontro com Divaldo. Apresentamos os mais novos lançamentos da editora Leal da Mansão do Caminho. O CD intitulado Maria de Magdala, no qual Divaldo fala-nos a respeito da conversão da mesma, constituindo-se o maior exemplo de transformação moral que a história já conheceu. A multidão de pecados redimidos pela força poderosa do amor. Fascinada pelo amor do Mestre, ela rompeu todas as barreiras do preconceito humano, alcançando a plenitude da vida espiritual. E o DVD, referente ao mais novo workshop realizado por Divaldo Franco, no Centro de Convenções da Bahia, em 6 de maio do ano em curso. Workshop Encontro com a Paz e a Saúde. Aqueles que desejarem poderão formular os seus pedidos através do endereço eletrônico leal@mansãodocaminho.com.br.
Mês de setembro passado, no dia 13, realizamos, Nilson e eu, mais uma viagem de divulgação da doutrina espírita. Durante muitos anos, na década 1970, 1980, pessoalmente tive a oportunidade de visitar Santiago do Chile, Valparaíso, divulgando a doutrina espírita. Naquela oportunidade, em Santiago havia a Federação Espírita de Chile, uma bela organização doutrinária. Ali proferimos diversas conferências. Os anos passaram-se e dificuldades compreensíveis ocorreram entre os membros da federação da época, que terminou por dissolver-se. E o movimento espírita lentamente, nos anos que sucederam, diminuiu e quase extinguiu-se. Na década de 1990-2000, na parte final dos últimos anos, a presença de Lincoln Barros, confrade nosso paranaense, que então era gerente do Banco do Brasil na cidade de Santiago, pôde dar início a uma nova etapa da divulgação da doutrina, quando então o caro confrade criou, com outros amigos devotados, entre os quais a senhora Odete Letelier, Maria Isabel, o Centro Espírita Buena Nueva. No início deste milênio, voltamos a manter correspondência com os amigos chilenos. E, por fim, estando programando uma viagem à Austrália e tendo o ensejo de escalar na cidade de Santiago, programamos atividades para os dias 13 e 14. Para nossa imensa satisfação, o movimento espírita renasce. E os confrades de Santiago convidaram interessados de outras cidades, algumas bem distantes, que vieram participar do AGAP, naturalmente unindo-se outra vez para que a palavra libertadora da doutrina espírita possa viger na grande nação chilena. Os amigos tiveram a ideia de convidar o querido confrade Luiz U, peruano que reside no Brasil, do portal Plenos, e que dirige também este programa e outros na tvsei.com, para que participasse, levando a sua contribuição. E esse pedido foi feito ao confrade Nestor Mazotti, secretário-geral do SEI, que anuiu de boa mente. E desta forma encontramos o querido amigo, e no dia 13 à noite realizamos uma conferência e ele fez uma apresentação do Espiritismo no Mundo pelo sistema PowerPoint, com muito êxito e brilhantismo. Nós tivemos um público de 220 pessoas, o que é muito expressivo, em um belo salão na Torre da Telefônica, naquela cidade. Nós outro abordamos um tema a respeito do sesquicentenário do Espiritismo e da atualidade do Livro dos Espíritos ante a ciência contemporânea. No dia imediato, tivemos a oportunidade de voltar pela manhã para dar prosseguimento em 2 pequenos seminários. O Luiz U abordou a vida no mundo espiritual, utilizando-se da obra magistral que é Nosso Lar, ditada pelo espírito André Luiz ao venerando médium Francisco Cândido Xavier, e o fez de maneira brilhante, com imagens muito bem desenhadas e comentários muito oportunos, demonstrando que cada um de nós desperta no além-túmulo conforme adormece no plano físico. E nós outro abordamos o tema muito atual dos transtornos de natureza depressiva e os transtornos obsessivos, procurando demonstrar que a epidemia da depressão tem na sua psicogênese, além dos fatores conhecidos pelas ciências médicas, particularmente a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, aqueles de natureza obsessiva. A interferência dos espíritos infelizes
em nossas existências, gerando situações profundamente embaraçosas. Por se tratar de um sábado pela manhã, nós realizamos a atividade para um público um pouco menor, de 204 pessoas. Número que posso afirmar, porque fui eu quem as contou. Então, entretecemos considerações durante mais de uma hora e logo depois foi reservado um espaço de 40 minutos para perguntas e respostas a respeito do tema. Foram apresentadas as questões por escrito e nós as respondemos com tranquilidade e muita alegria. Na oportunidade, o jornal Las Últimas Notícias entrevistou-nos, apresentando questões que são do interesse geral, principalmente para desmistificarmos a tradição enganosa e a farsa com que tentaram vestir o espiritismo como doutrina sobrenatural, como doutrina na qual a interferência demoníaca, como uma das artes da magia, da feitiçaria, demonstrando tratar-se de uma ciência de investigação, uma ciência séria, que tem a ver com os diferentes ramos do conhecimento. Ramos esses do conhecimento abrangidos pela ciência na sua globalidade. Tivemos então a oportunidade de despedir-nos dos queridos amigos. E ao cair da tarde desse dia, 14, viajamos em direção à cidade de Sydney, na Austrália, numa longa viagem que nos tomou mais de 22 horas. Chegamos a Sydney e fomos recebidos pelos queridos amigos da Casa Espírita Franciscanos, que é a entidade que mantém a Fundação Joana de Cusa, dirigida por Glória Colaroy, espírita brasileira, que deu início a essa atividade nas distantes terras da Austrália, criando um movimento de socorro internacional, mandando para o Brasil, principalmente, roupas e ajudas, que ela consegue acumular através de doações generosas e por meio de amigos dedicados. Ao fundar a Casa Espírita, os franciscanos, ela ampliou seu serviço e hoje, em uma sede alugada, o trabalho vem tendo um desenvolvimento dos mais auspiciosos. Foi a 4ª vez que Nilson e eu estivemos na Austrália. E ali então, desta vez, uma excelente programação, como das outras, foi estabelecida. O nosso primeiro contacto foi no dia 17, por causa do fuso horário. Tivemos que saltar 2 datas. Nessa oportunidade, mantivemos contato com os confrades que nos entrevistaram durante mais de 3 horas, fazendo perguntas e nós proporcionando as respostas, principalmente a respeito da mediunidade e dos conflitos mediúnicos. No dia seguinte, nós proferimos uma conferência para um belo público de 180 pessoas, fazendo uma abordagem do Sesc Centenário de Livro dos Espíritos em português. Todo o público era de língua portuguesa, brasileiro e portugueses. Havia também alguns chilenos, para os quais não havia maior dificuldade em entender-nos, mesmo que no idioma que não é o seu idioma pátrio. Vivemos então as grandes emoções de ver expandir-se a doutrina espírita, como o sol que um dia brilhará sobre todas as consciências. No dia imediato, a conferência seria com tradução. E fizemos uma abordagem a respeito da busca do amor e a paz. Título de uma das obras mais recentes ditadas pela espírita Joana de Ângeles. A tradutora é excelente. Havia 20 pessoas de língua inglesa e por dificuldades compreensíveis não havia audífones. O grupo de língua inglesa ficou um pouco à distância e eu procurava falar mais suavemente, mais lentamente, enquanto a tradutora, que já fora intérprete noutra vez, ia lhes oferecendo a proposta consoladora do Espírito de Verdade.
Terminamos a reunião, atendemos a perguntas e respostas até várias e longas horas, quando retornamos ao hotel. Logo no dia imediato, nova conferência, desta vez somente para os de língua portuguesa. Tivemos um público excelente, porque se podia contar quase 190 pessoas, o que é um significado muito expressivo. Fizemos a abordagem, procurando demonstrar como a doutrina espírita tem raízes científicas e como avança com o progresso, como disse o codificador. Ela não se detém onde a ciência para, vai mais além, porque a ciência estuda efeitos e o espiritismo remonta às causas. Logo, imediatamente, viajamos a Melbourne. Ali estivemos já pela terceira vez, a convite do grupo espírita Paulo Estevão, dirigido pela Consoror Aurora e apoiado por amigos devotados como a senhora Constantina e hoje o jovem trabalhador paulistano Tarso. A nossa conferência teve lugar na Biblioteca Pública de Melbourne. Foram convidados espiritualistas e o tema foi traduzido ao inglês por uma jovem brasileira que se expressa muito bem nos dois idiomas e que conhece também a doutrina espírita, o que facilita muito. Proferimos a palestra, demos um breve intervalo e naturalmente retornamos às questões que foram apresentadas, mais de 20, respondidas com muito cuidado, para esclarecer e iluminar as consciências. Retornamos a Sydney. Esta viagem tivemos a agradável companhia de Glória Colaroy. Retornamos a Sydney e já ali tivemos a nossa despedida, um grande seminário. Grande porque das 14 às 18 horas, com os nossos amigos, abordando vários temas. Somente sobre mediunidade recebemos 30 questões que foram analisadas com muito carinho e antecipadamente preparadas pelos diversos membros da instituição. Como o tempo nos foi generoso, atendemos outras questões sobre a administração da casa espírita, comportamento, enfim, a doutrina dos imortais. No domingo, permanecemos para contactos, para atividades pertinentes ao nosso trabalho mediúnico de psicografia. E na segunda-feira, no dia 24, rumamos a Auckland, na Nova Zelândia. Há 2 anos, estivemos na Nova Zelândia pela primeira vez. E graças à presença de um jovem muito dedicado à causa, Eduardo Araújo, de Curitiba, conseguimos reunir pessoas e criamos o grupo de estudos espíritas Allan Kardec. Eduardo teve que retornar ao Brasil, mas o trabalho ficou nas mãos de dedicados companheiros, quais a Vanessa Umani, que me traduziu ao inglês. E agora novamente acompanhado por Glória Colaroy, Nilson e eu. Mantivemos um contato mais longo com os amigos. Proferimos a conferência, a qual acorreram 102 pessoas, entre descendentes de aborígenes, pessoas neozelandesas, brasileiros e hispanos. E por 3 horas abordamos o tema da doutrina espírita, depois atendemos a perguntas que nos foram formuladas. No dia 25, mantivemos um contato com os membros do grupo, os 6 mais interessados e mais dedicados, que fazem parte da pequena diretoria. Conversamos durante várias horas, fomos ao aeroporto e fizemos a longa viagem de retorno. 25 horas, com escala em Santiago do Chile e São Paulo. Chegando de volta lá pela madrugada, com as almas refertas de alegrias e de bênçãos, pela oportunidade ímpar do serviço. Digno é o trabalhador do seu salário, disse Jesus.
O nosso salário era a alegria de servir. Por vermos o Espiritismo espraiar-se pelo mundo, por termos assumido a honra de levar a sua mensagem em lugares onde antes, pelo menos que se saiba, nunca foi apresentado publicamente. Qual ocorreu em Auckland e qual ocorreu anteriormente em Sydney, quando lá pela primeira vez estivemos, já que os dois pequeninos grupos que haviam eram dedicados ao trabalho muito íntimo, no carinho do ninho doméstico, sem apresentar-se à comunidade para levar a mensagem publicamente a quem dela tivesse necessidade ou interesse em conhecer. O amor de Deus nunca falta. Quando perguntaram a Allan Kardec se o Espiritismo seria a religião do futuro, ele respondeu com a sua sabedoria ímpar: não, será o futuro das religiões. Considerando-se a diferença de níveis intelecto-morais, é claro que não podemos esperar que todos adiram da mesma maneira a uma proposta filosófico-científico-religiosa. Mas todos poderão receber as informações do Espiritismo nas religiões que professem ou fora delas, encontrando a diretriz da felicidade dentro do seu nível de consciência, para poder encontrar a sua própria paz. Estes, caros amigos telespectadores, são dias muito difíceis. Todos estamos convidados a dar a nossa contribuição em favor de um mundo melhor. Seja você aquele que contribui também com seu grão de mostarda em favor da era nova. Faremos uma nova pausa para logo retornarmos. Apresentamos os mais novos lançamentos da Livraria Espírita Alvorada Editora. Os livros Encontro com a Paz e a Saúde, no qual Divaldo Franco fala a respeito desta temática de forma brilhante e profunda. Tanto quanto o livro Jesus e Vida, no qual a veneranda Joana de Ângeles apresenta-nos lições de advertência, fé, esperança e amor. Aqueles que desejarem deverão encaminhar os seus pedidos para o endereço eletrônico leal@mansãodocaminho.com.br. Você está acompanhando o programa Encontro com Divaldo, através da tvc.com. Chegamos agora à etapa final do nosso programa de hoje, devendo voltar no próximo domingo, neste mesmo horário. Desejamos lembrá-lo que o nosso programa é revisado em horário especial, e você pode informar-se disso abrindo o site www.tvc.com. Até o próximo domingo, se Deus quiser. E percebeu que ela estava com a porta entreaberta. Logo ocorreu-lhe que alguém houvera esquecido de cerrá-la ou sair apressadamente, deixando-a a qualquer um que tivesse acesso por penetrá-la.
De imediato, a cobiça tomou conta da sua mente e ele avançou resoluto. De fato, a porta dava acesso a uma habitação, na qual não havia ninguém, que certamente se levantara muito cedo, porque a cama estava desarrumada e sobre um dos móveis estavam joias de alto preço que não foram recolhidas devidamente. O bandido tomou de uma fronha e colocou as joias com avidez, e quando o dia já declinava, com o peso do furto às costas, ele viu, a regular distância, um monte sobre o qual estava erguido o grande santuário de Zeus. Ele estava feliz, porque entre as pedras preciosas destacavam-se diamantes, rubis, esmeraldas, pérolas. E então, sabendo-se agora quase livre de qualquer perseguição, podendo continuar na sua situação de bandido, ocorreu-lhe algo peculiar. E ele veio ao templo para poder demonstrar a sua gratidão a Zeus. Adentrou-se pelo santuário imenso de colunas jônias e dórias, e lá do fundo, amiga, caro amigo telespectador, nossos votos cordiais de muita paz. Retornamos com um novo encontro com Divaldo, que você está assistindo pela tvc.com. Para nós é motivado pela perturbação, e quando estava a utilizar-se da mesma fronha para colocar vasos de alabastro e objetos outros, percebeu que alguém, às apalpadelas, acercara-se do quarto e tomara a porta. Tratava-se de um invidente. E o homem perguntava: quem está aí? Quem está aí? O ladrão, vendo-se impossibilitado de fugir, e ante a algazarra que o idoso provocava, tomou de um vaso pesado e golpeou na cabeça, fazendo que ele tombasse com uma imensa ferida na mesma, pela qual saía um fluxo de sangue. O homem tombou, o ladrão saltou sobre ele e começou a correr. Correu bastante, afastou-se do centro da cidade, motivo de renovada alegria. Este contacto dominical, e que é reprisado oportunamente através da TVC, a pioneira em mensagem televisiva via internet. Narrou-me oportunamente o venerando médium Francisco Cândido Xavier que o espírito Humberto de Campos contara-lhe, com entusiasmo e bom humor, uma bela lenda a respeito da Grécia Antiga. Referiu-se que certo dia um ladrão jornadeava pelas ruas de Olímpia, enquanto a madrugada muito suavemente invadia a cidade, adornando-a de luz. Necessitado pelo hábito de dar prosseguimento ao vício, passou por nobre